Boa noite, estamos aqui ao vivo com mais uma corrente poética. Saudações poéticas a todos. Eu sou o Luxor Kron e sejam todos muito bem-vindos à nossa live dessa noite. Bom, estou falando aqui de Brasília, Distrito Federal, nesse 10 de abril, tá bom? Na abertura, recitei para vocês Conceição Evaristo, com som de Kennedy ao fundo e umas belas flores do Cerrado aqui para embelezar nosso ambiente. E nesse clima que eu queria chamar nossa convidada dessa noite, a poetisa Lalesca Martins. Boa noite, Lalesca, tudo bem? Boa noite, prazer. Finalmente essa live está acontecendo, né? Muito bom. Sim, planejamos aí há algum tempo. Certo. Exatamente. Então, eu estou falando aqui do sul do Brasil. Tá um clima bem agradável. Não tá frio, não tá calor. Estamos aí para participar dessa live. Já estou aqui com os textos preparados para a gente poder recitar, discutir, conversar. Claro, né? A gente vai ter aí nossa conversa descontraída. Boa noite para todo mundo que está chegando aqui, tá bom, pessoal? Os convidados aqui chegando, estou acenando para todo mundo. Estamos muito felizes de ter você por aqui, tá bom? Para prestigiar aí nosso trabalho. Bom, a dinâmica é aquela, né? A gente já conhece, a gente vai ter aqui uma conversa, um bate-papo descontraído. A ideia é a gente trocar impressões aí sobre os nossos trabalhos poéticos, tá bom? E a dinâmica, aquela que a gente já conhece, né? Quem costuma frequentar aqui nossas lives, a gente vai ler textos autorais, poemas, alternadamente. Eu leio poemas da Lalesca que faça os comentários, e aí depois ela lê poemas do Luxor Kron e faz os comentários. Nesses comentários a gente tem tempo para falar de inspirações poéticas, para falar aí não só de inspirações, de influências também, que a gente recebeu aí ao longo da nossa carreira como escritores, tá certo? E a qualquer tempo, vocês são muito bem-vindos aí que estão na live, tá bom? Para poder fazer comentários, fazer perguntas e falar o que vocês estão achando aí nossos textos, tá legal? Então, você topa, Lalesca? Podemos começar? Sim, tô aqui. Podemos começar. Claro, então vamos lá, né? Vamos juntos, que hoje é dia de poesia. Bom, um passarinho me contou que está vindo um livro novo por aí. Lalesca, fala um pouquinho pra gente aí dos seus projetos. Já tem data, título, capa, alguma coisa assim? Ou tá no campo das ideias ainda? Então, na verdade, não tá tanto no campo das ideias, né, Luxor? Porque, assim, eu escrevo há bastante tempo. E aí eu comecei a divulgar meus poemas em 2021, através da plataforma. Mas eu já tinha feito. O que aconteceu é que nesse ano eu resolvi organizar os meus poemas, tanto os que eu já tinha digitado, tanto os que estão aí no feed. E aí, agora eu já tenho um livro separado por partes, né? De acordo com os temas por sessão. E aí a gente já tem mais ou menos uns 100 poemas digitados. Nossa. No momento, eu tô naquela fase, Luxor, assim, de escolher uma editora, né? Recentemente eu entrei em contato com alguns escritores e tal, para me entender que editora que eu poderia publicar. Mas eu já tenho antologias publicadas, que é pela boa noite para todo mundo que tá chegando também, né? Sim. Eu já tenho poesia publicada pela editora Bruns Marx, que é de Minas Gerais, né? Recentemente eu mandei outros trabalhos para eles de livros que vão sair agora ainda nesse ano, né? E estamos aguardando. Boa noite, Andréia, uma amiga minha lá da Bahia. Falar boa noite pro Dalvan também, que tá assistindo, que é o meu marido. Certo. E é isso, né? Estamos organizando esses poemas, esses poemas, para eles saírem dessa fase do forninho e parar na prateleira das pessoas, na cabeceira das pessoas. Estamos aí para compartilhar a poesia, né? Eu, Luxor, não sei como que funciona para você, mas eu utilizo muito a poesia como um processo de autoconhecimento. Só que eu sou uma pessoa que tem várias fases, né? Durante o mês e durante a vida. Então, às vezes, a pessoa que escreve, quando lê, já é outra. E isso que eu acho que é uma brincadeira muito boa, sabe? Dentro da escrita.
Com certeza. E completando também as pessoas aqui, tá bom? Que você deu boa noite, vamos dar boa noite para a Cícera também, Vasconcelos, que eu não sei qual é o primeiro nome, a Dalvan, todos aparecendo aqui, o Pablo, tá bom? E muito bom ter vocês por Pablo, aqui. meu primo, que também escreve. Então, nossa, escritores aqui, a participação vai ser muito bem-vinda, certo? Mas, bom, muito boa sorte aí para o seu projeto, tá bom, Lalisca? Espero que realmente tenha a projeção que você espera. Esse caminho dos escritores é bem assim que acontece mesmo, né? A gente começa a colocar textos de forma despretensiosa na internet, dali um pouco a gente começa a colocar textos em antologias, em coletâneas, e aí se sente motivado, reúne todos aqueles livros e começa a submeter para as editoras. E é um caminho mesmo que, na medida em que a receptividade do público ele é positiva, incentiva a escrever cada vez mais. E realmente concordo com você que a escrita, ela traz esse autoconhecimento e só acrescentaria que, além disso, ela traz cura, né? Para mim também é um processo de cura e de autotransformação, né? Além desse processo inicial de autodescobrimento, porque quando a gente descobre as questões interiores, né, fica aquela ânsia, aquela vontade de querer usar também a arte e a literatura para expressar esse processo de cura pessoal, porque estamos todos aqui para evoluir, para melhorar, e feliz de quem tem a arte como parceiro nesse processo de busca interior, de melhora, de cura, como a gente queira chamar, né? Bom, acredito que você também já conhece o perfil do Jardins de Luxor, né? Lalisca, lá onde fica a maioria dos meus poemas, tá? A maioria dos meus poemas ficam... a grande maioria. Eu lancei esse livro aqui, o Aurora Tardia, ano passado, que tem boa parte dos poemas lá no meu perfil, e recentemente o A Sincronia Perfeita, que é agora quentinho de fevereiro, março desse ano. E esse tem menos poemas lá no perfil Jardim de Luxor, mas esse daqui tem bastante. A grande maioria dos poemas estão já publicados lá para quem quiser ler. Quem quiser, é claro, adquirir o livro, tem os links lá na bio do perfil, tá bom? A gente agradece se puder dar esse apoio, mas a ideia mesmo não é tanto rentabilizar, a ideia mesmo é divulgar, tanto é que os textos estão, para quem quiser ler e conhecer, eles estão de forma gratuita lá no perfil. Quem quiser apoiar ou conhecer mais do trabalho, fique à vontade, fico muito feliz se puder também adquirir os exemplares, tá legal? Bom, então, apresentados aí os livros, as propostas de livros, fala um pouquinho também, deixa só o seu arroba aqui, tá bom, Lalisca? Porque esse aqui vai ficar gravado, vou colocar depois então, no YouTube, vou colocar no Insta. O meu Instagram de poemas é esse mesmo, Poemas da Lá. Lá na bio eu tenho um link da editora Brusmark, que vai diretamente para a antologia, que eu faço parte, né? Inclusive, vou mostrar ela aqui para vocês. Claro. Só um minuto. Vai direto para a antologia, a primeira antologia que eu participei, porque as outras elas estão em processo de edição agora, nesse ano. Essa daqui, ela é a antologia Mulheres em Poesia. É uma antologia que foi lançada o ano passado, né? Como toda antologia, tem vários autores. Esse daqui, a maioria é mulher, e vem trazendo essa temática, né? Da mulher, vem trazendo essa temática do autoconhecimento. E eu não sei se a gente tem tempo, Luxor, mas eu queria contar como que eu vim parar nessa antologia. Que eu acho muito interessante. Sim. Eu não sei você, mas assim, eu gosto muito de escrever, só que de uma forma espontânea. E às vezes eu sempre tive muito pavor daqueles textos que saem assim, texto do Dia dos Namorados, texto do Dia das Mulheres, texto do Dia das Mães. Bem, quando eu era criança, eu fazia aqueles versinhos do Dia das Mães, recitava na escola, que eu sou assim desde criança. Mas aí o que acontece? O ano passado, eu resolvi escrever um texto bem mais profundo, falando a respeito mesmo, né? Da mulher, mas trazendo uma visão diferente. E aí eu resolvi participar da antologia. E esse texto, que é meu, ele tá aqui, bem bonitinho. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Aqui, aí aqui vem trazendo a foto, né? Olha, aqui tá escolhendo a minha biografia. E o texto, ele tá aqui para quem quiser ler. Hoje a gente tem outra proposta, eu acredito que não vai colar, que não é relacionado, mas o textinho tá aqui. E é uma antologia bem legalzinha. Fala de novo pra gente o título da antologia, a editora. Quem tiver interesse em procurar. A editora é a Brusmark, né? Tá na bio ali, o link. E
A antologia é Mulheres em Poesia. Maravilha, vamos prestigiar, gente, que essas antologias são muito importantes aí para promover, dar visibilidade para muitos bons escritores, né? Que fica realmente complicado, às vezes não tem textos suficientes para reunir, para submeter a uma editora, e aí é o caminho de publicar textos aí, juntamente com outros autores, termina sendo uma opção bastante interessante, né? A gente sabe que não é fácil lançar livro por conta dos custos envolvidos, por conta da quantidade de material e todas essas questões, né? Então, as antologias são aí um ponto de partida muito importante para todo mundo que gosta de escrever. Então, vamos prestigiar, tá certo? Boa noite aqui também, Poesia Comentada. Escritora Cida Nunes, por aqui também, tá legal? Muito bem-vindos. Bom, então... eu tenho selecionado aqui os textos, tá? Que eu gostei do seu perfil, tá legal? E eu vou começar aqui a compartilhar com vocês o primeiro, que é um poema que eu usei como divulgação da live, né? Na chamada que eu coloquei essa semana. E coloquei só um trechinho, então acho que as pessoas estão curiosas de saber aí o restante do poema completo, tá bom? Então vamos ler agora o poema Gastrópode completo. Às vezes, a chuva lá fora é tão forte que o quarto se torna casa e o cobertor mansão. Porque às vezes a tempestade aumenta, que o fechar da porta é opção. Porque o inverno dói tanto e sentimos saudades do sol, daquela primavera bonita, cheia de cores e sorrisos. Lá dentro do quarto tudo some. Adeus a tristeza lá fora, as pessoas, a solidão, as tristezas e ilusões. Porque lá fora há cobranças. Onde está a menina que sorria? Como se ela não pudesse chorar. Não condena os moradores da caverna. Ela pode ser sombria, mas é acolhedora. Ela pode ser reclusa, mas é confortável. Na caverna, ou toca, ou quarto, você não cai, você não sai, não te empurram. É o seu momento, seu palácio, seu lamento, seu precipício, seu hospício, sua festa, seu epitáfio. Minha proteção, sem opiniões que não pedi, sem tarefas que não quero fazer, sem expectativas que não mandei ninguém alimentar. Lá é o casco da tartaruga, o buraco da formiga, a casa do caramujo. É o seu mundo, até que alguém bata a porta e peça para entrar, ou, na pior das hipóteses, mande você sair. Lalesca Martins. Muito bom texto, tá? Adorei. Deixei aqui separado porque eu queria fazer alguns comentários. Esse texto, ele traz para mim assim uma ideia de introspecção, de refúgio assim perante um ambiente externo que é muitas vezes hostil, né? E quando você coloca essa ideia do sem cobranças, a questão das opiniões alheias, das expectativas, das opiniões, das exigências, tudo isso dá a ideia assim de que há esse certo refúgio que você encontra dentro de si e fica um pouco imune, cercado de todas essas questões que às vezes nos abalam emocionalmente, tá bom? Essa ideia principal que o poema me passou. E também me lembrou lá, eu não sei se você quis fazer uma brincadeirinha com o mito da caverna de Platão, mas me lembrou também, quando você fala lá da caverna, né? Mas nesse caso não como uma prisão compulsória, que não deixa ver as coisas direito, mas como uma opção consciente da pessoa que quer esse movimento de introspecção, de, como a gente falou, de autodescoberta, de autoconhecimento, né? Mais ou menos por aí, assim, o espírito do poema? Luxor, antes de explicar um pouquinho sobre a escrita do poema, eu queria cumprimentar a Eva Nadir. É uma pessoa que eu admiro muito, né? É uma escritora negra aqui do Rio Grande do Sul, muito famosa, mas assim, que tem um livro muito interessante que é Menina Pretinha. Ele é um livro infantil que é distribuído aqui em algumas cidades, né? E, assim, uma pessoa incrível, que eu tive a oportunidade de conversar também. Vale a pena seguir. Acho que você vai gostar também do perfil dela. Eva, esse daqui é o Luxor, né? Ele também tem um perfil, é escritor como nós, tem poemas maravilhosos, né? Que sejam todos bem-vindos. Chegou outra pessoa aqui, que é Arquitetos da Rima. Seja bem-vindo. Então, Luxor, meu poema... É o Gastrópode. Vamos só anunciar, então, o perfil dela aqui certinho para quem quiser seguir. Eva, _Nadir, _Silva, é isso? Isso. Certinho. Só para ficar registrado aqui para quem vê a live depois, fica aí o convite. Muito bem colocado. Legal. Luxor, Gastrópode, eu não sei se
Antes eu gostava bastante de brincar com os títulos. E depois eu fui perdendo a vontade de colocar títulos, como eu tinha te falado. E gastropa te remete a animais que têm carapuça, tipo Isso. caramujos, tartarugas. Então é literalmente isso, você fugir para dentro de si e você ser a sua própria casa. Esse poema é um dos poemas mais antigos que eu tenho. Aliás, é dos poemas que datam da época de 2017, que era uma época que eu morava na Bahia, né? Eu sou de Goiás, então morava na Bahia para fazer faculdade. Estava ali nos meus primeiros anos de faculdade, num lugar diferente, vivendo, né? O que tinha para viver ali. Então, foi um momento, assim, de refúgio, né? Dentro de mim, como eu falei, eu sempre busquei a poesia também para me autoconhecer, e de várias formas, de todas as formas possíveis. E falando nisso, eu tenho um texto aqui seu. A gente vai alternar a leitura. Eu gostaria muito de ler, foi um texto que me chamou bastante atenção. Claro. Vamos só cumprimentar a Valéria Souza, que acabou de entrar aqui na nossa live. Muito, muito obrigado pela presença, tá, Valéria? Querendo participar, deixa seu comentário aqui, que a gente lê ao vivo, tá bom? Sim, a ideia é essa, Larissa, que é o nosso bate-bola, né? Então, o último comentário que eu ia fazer, você já respondeu, que é a ideia da metáfora do gastrópode, que eu fui entender a metáfora do caramujo, de todos esses animaizinhos, com essa ideia mesmo da proteção, que isso provoca. Muito legal aí a analogia que você fez, tá bom? E podemos seguir, sim. Vamos agora para um poema do Jardins de Luxor, certo? Certo. Eu trago para vocês aqui o poema do perfil Jardim de Luxor. Neuromanifesto, manual de instruções. Então vamos precisar explicar, antes de começar, para as coisas funcionarem. Neurotípico. Não me faça sentir pelo que eu sou. Sei que não é intencional, mas seus pré-conceitos algumas vezes me fazem parecer insuficiente ou inadequado, destruindo minha autoestima. Pode ser mais fácil para você mudar de postura do que seria para mim mudar de cabeça. Jardim de Luxor. Então, legal, gostou? Eu gostei muito desse texto, né? É um texto que traz para mim esse autoconhecimento de nós mesmos e principalmente, né, esse autorrespeito, e traz essa temática tão importante, né, que é a neurodivergência. Então, assim, que tem muito preconceito, né? Então, assim, é um texto que eu gostei muito, que eu li e falei, nossa, olha só, que legal, né? Que bacana, que temática importante. Certo. Foi uma iniciativa mesmo, porque, na verdade, Larissa, minha carreira como escritor, ela guarda uma relação muito íntima, muito próxima com a descoberta de neurodivergências, né? Eu estava investigando, cuidando da vida escolar do meu filho, descobri que ele tinha TDAH, e aí começou toda uma investigação. E depois que estava encaminhado já o tratamento dele, medicação, eu pesquisando, comecei a perceber que tinha uma série de características que eram do TDAH adulto. Eu comecei a me enxergar como ele quando era criança. E aí, de repente, pensei, bom, vou verificar. E aí, depois do laudo técnico, né, confirmou que eu também tinha o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E aí foi aí que tudo começou, porque eu comecei a tomar medicação para tratar desse funcionamento, né, diferenciado. E aí deu insônia, e aí eu ficava sem o que fazer à noite, estava fazendo terapia e comecei a escrever poemas para retratar aquele momento pessoal ali, as experiências, a ressignificação de conceitos, meu lugar no mundo, como as pessoas me veem, o que eu espero das pessoas, o que as pessoas esperam de mim, expectativas, inclusive, que a gente vai falar daqui a pouco aqui, porque tem uns poemas seus também que mexem nessa questão de expectativas, né? E aí, quer dizer, essa descoberta da neurodivergência deu um impulso, uma vontade ali de querer escrever e colocar todas essas experiências no papel.
É muito legal você ter escolhido isso, porque esse texto todo, ele é um texto maior, né, que está escrito em prosa poética, e a cada semana eu vou colocando pequenos trechos do Neuromanifesto, e o Neuromanifesto terminou se tornando o prólogo do livro A Sincronia Perfeita. O texto vai estar completo aqui como prólogo, mas no perfil nós encontramos vários pequenos trechos como esse que você acabou de ler. E a ideia é essa mesma, a ideia é valorizar a diversidade, porque são pessoas que pensam diferente, por pensar diferente, encontram soluções diferentes, veem o mundo de forma diferente, e o que é importante é validar, é acolher, é dar suporte, né, para todas essas questões. E é normal, infelizmente, na nossa sociedade, verificar como, não digo nem minorias, mas situações, grupos de situações mais vulneráveis, desfavorecidas, eles tendem a não ter a atenção que merecem da coletividade, né? A gente poderia citar aí vários exemplos, negros, homossexuais, neurodivergentes e tantos outros. Às vezes eu fico até com medo de cometer alguma impropriedade na hora que eu chamo de minorias, porque em algum contexto nem são minorias, mas ainda assim são pouco representados, e por serem menos representados, às vezes não têm ali seus anseios, suas necessidades levadas em consideração. Então, por causa disso que eu comprei a causa aí da questão da neurodivergência, esse livro, A Sincronia Perfeita, inclusive o tema tem a ver com isso, e muitos dos poemas são voltados para explorar essa temática, por me sentir na obrigação de dar uma certa voz para esse grupo, através da arte e da poesia, para que as pessoas percebam que, na verdade, é uma forma diferente de funcionamento, mais do que um problema, alguma coisa para ser curada, um transtorno. Na verdade, a visão é para ser um pouco mais inclusiva, né? São pessoas que percebem, sentem, veem e respondem ao mundo de uma forma diferente. A ideia é mais ou menos essa. Muito bom. Luxor, parabéns, né, pela sua escrita, por trazer para a gente essa questão da neurodivergência. Tem a Andréia, que está assistindo a live, ela falou que a melhor parte de ler o poema, né, é perceber a singularidade da forma de comunicação de cada autor e a sensibilidade das palavras, né, que ela ficou admirada, assim como eu fiquei admirada com o seu texto. Eu acredito que as palavras, elas levam a gente a sentir, né, algo, a situação, como aquilo foi escrito. E quando a gente escreve, a gente manifesta, né? Eu acho muito interessante essa energia de manifestação, que é importante, né, para o nosso autoconhecimento. E eu acho que acontece com você também, com todo escritor, né, Larissa? Às vezes a gente fica pensando qual a palavra exata que eu vou usar aqui para transmitir a ideia que eu quero. E nisso a gente reescreve os versos, às vezes 2, 3, 4 vezes, até chegar, não, agora eu acho que eu vou conseguir sensibilizar as pessoas, eu acho que agora as pessoas vão entender ali exatamente a ideia que está me passando pela cabeça nesse momento. Então, essa sensibilidade de conseguir encontrar a palavra exata, ou a ideia, ou a figura de linguagem exata para transmitir o pensamento, eu acho artístico. Eu acho que o pessoal até coloca que a literatura, às vezes, é aquela arte meio assim, que não é tão arte, que eu não concordo, né? Porque, na verdade, a gente está esculpindo palavras e ideias, tanto quanto se coloca a arte ali na pintura, e na própria escultura ou na dança, né? Então, acredito que, pelo próprio conceito, a literatura é também arte, sim, né? Porque evoca toda essa sensibilidade, essa criatividade, né? Muito obrigado aí, Andréia, pela participação, tá legal? Bom, agora eu tenho um próximo poema, que você falou, como você falou muito bem, os seus poemas às vezes não têm título, alguns tinham, outros não. Então eu tomei a liberdade, a ousadia de sugerir um título para um dos seus poemas. Primeiro eu vou ler o poema. Se já tiver o título, por favor, você me corrija. De repente o título estava lá no poema, eu que não vi. Ou se você já tiver o título também, mas não está lá, fica à vontade para colocar, tá bom? Eleger um título honorário para ele, tá tudo bem. Claro, claro. E quem está lendo aí também pode participar. Você fala, esse poema aqui tem cara de... Aí fala aqui que quem sabe aqui a gente não inspira a Lalisca para levar esse título aqui na hora que ela estiver compilando os textos dela para colocar no livro, né? Mas vamos lá. Tudo é gostoso quando você se depara com a realidade. Não há ninguém lutando por mim. Terei eu mesma que desembainhar minha espada. Não sou a prioridade de ninguém. Sou o alicerce da minha própria calçada. Não há ninguém esperando meu sorriso. Terei que sorrir à toa. Talvez não haja ninguém no caminho. Seguirei assim mesmo no balanço da canoa. Serei eu mesma, com minhas risadas escandalosas, meu jeito meio desajeitado, minha essência romântica, sem príncipe encantado.
Sigo acreditando que o amor, e o amor não é errado, que talvez nem existam acertos, que existe vivência, e se nos propomos, nos levará a evoluir, a ressignificar, transcender. Talvez sejamos eu, somente eu. E bom, por mais que não queira ser apenas eu, mesmo assim me dou a mão. Lalesca Martins. Bom, é muito legal esse poema. Eu coloquei o título dele, sugeri o título dele de Simplicidade, por conta das questões que você coloca aqui, porque você resolve as questões de forma prática, de forma simples, dá um direcionamento para algumas questões que algumas pessoas poderiam achar muito complexas, muito difíceis, muito desafiadoras na sua vida, e você sugere aqui algumas soluções bem simples para tratar dela, que na verdade o difícil é ser simples, nós que complicamos, né? A questão da formação das expectativas que eu estava mencionando ainda agora era sobre esse texto que eu estava falando, né? Essa formação de expectativas nas relações interpessoais. E aqui você coloca o tanto que é gostoso se libertar dessas expectativas. E eu achei legal a palavra que você usou, gostoso, no sentido de acolhedor, de confortante, de que traz uma paz de espírito, é um certo prazer você se libertar de tantas dessas expectativas de ficar esperando alguém que vai fazer aquilo outro, e que se isso não acontecer, de qualquer forma vai minar, vai comprometer sua felicidade, né? E eu achei legal que o poema passa uma ideia de que a principal motivação da sua vida é você mesma. E quando acontece isso, não vai faltar motivação, porque você é a única pessoa que nunca vai te abandonar. Então, se sua principal motivação é você mesmo, está garantida a sua motivação para você conseguir realizar seus sonhos, realizar seus projetos, né? Alcançar aí as coisas que você quer alcançar na vida. Só fiquei, assim, com uma reflexão mais profunda, Lalesca. Concordo com você. Mas e quando aparece aquela pessoa que faz todas essas coisas? Porque aqui a gente já está internalizado, né? Que não é para formar expectativa, perfeito, estou bem resolvido. Só que apareceu alguém que agora luta por mim, que agora me trata como se eu fosse prioridade, que gosta do meu sorriso, que faz todas essas coisas. E aí, como é que a gente faz? A gente mantém o discurso, a gente, opa, peraí, não é bem assim? Na verdade, o que você acha disso? Luxor, esse texto ele não é sobre solidão, ele é sobre solitude, né? Que é uma forma do amor próprio. Então, beleza, ninguém me ama, ok, mas eu me amo, né? E é uma experiência bem interessante que eu vivi de 2023 para cá, que foi me priorizar, começar a me amar mais, a me respeitar e principalmente a saber de que forma que eu gostaria de ser amada. E aí, a partir do momento que você se respeita, você sabe os seus limites, né? Você deixa isso claro para o mundo, as pessoas que aparecerem, elas vão estar de acordo com o seu propósito. E aí, Luxor, a pergunta que você colocou, eu achei bem interessante. Eu não sei no seu caso o que você vai fazer, mas no meu eu casei. Aparece a pessoa que valoriza, que me ama. Inclusive, a gente é recém-casado, né? Eu casei agora, no mês passado. E eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre você se conhecer, se autoconhecer, se amar. E não é, eu sou perfeito. É se autoconhecer de verdade, sabe? Se amar com suas qualidades, seus defeitos, reconhecer seus pontos de mudança. E não para agradar alguém, né? Sim, porque acho que muitas vezes a gente ama a expectativa que a gente gera do que o outro poderia ser. E isso não permite a gente enxergar o que realmente o outro é, né? Sim. E sabendo também que ninguém tem a função de ser o tudo que a gente quer, né? Mas é importante a gente se autoconhecer. A partir do autoconhecimento a gente conhece o outro, né? E a gente vibra com aquelas pessoas que vibram junto com a gente. Eu encaro dessa forma, não sei como você... Não, isso foi muito legal, porque assim, foi uma pergunta mais sobre o seu estado de espírito quando escreveu o poema. Mas assim, a ideia é mesmo essa, porque essas ideias não são conflitantes. Eu posso ser bem resolvido e entender que eu tenho que fazer tudo isso por mim numa proposta de auto-amor. E se aparecer alguém que queira compartilhar o amor comigo, é muito bem-vindo. A gente não é uma postura egoísta, é uma postura autossuficiente, o que é diferente, né? Estou bem comigo não quer dizer que
uma união, um namoro, um noivado, um casamento não seja bem-vindo na vida da pessoa, desde que, claro, haja aquela sintonia, aquela harmonia na convivência, certo? Que vem acrescentar, quero dizer assim, né? A André colocou um a gente comentário. amar o outro se a gente não ama a si mesmo. Isso, Se a gente não ama a si né? mesmo, o amor que a gente diz sentir pelo outro é um amor falso. Sim, né? Sim, sim. É um amor sem referências, né? Porque você não conseguiu nem fazer aquela parte de se amar, do amor próprio. Concordo inteiramente com você. A Andrea está colocando que essa poesia, que a poesia envolve, né? E que é a identificação do leitor com essas situações e com esses sentimentos. E sem dúvida, né? Quando a gente coloca, muitas pessoas se identificam com isso, né? Falar, estou precisando mesmo de um empoderamento na minha vida para poder dar um direcionamento. Ou alguém fala, não, eu estou até bem resolvido, mas encontrei uma pessoa aqui que vale a pena, que eu quero dividir a vida com ela. E esse poema, sem dúvida, conversa muito com isso, com essa... É uma postura, eu digo até uma postura pessoal, né? É um conceito de si mesmo. É assim que eu vou viver minha vida. Então, parabéns, gostei muito aqui da abordagem do texto e espero que minha sugestão de título seja ao menos considerada. Brincadeira. Tudo bem. Esse não tinha título mesmo, espero né? que Não esse tinha livro, mesmo, né? quando sair, vá para você autografado, Lucas. Oh, que maravilha, tá certo. Então, falando sobre isso, eu tenho um texto aqui muito que eu gostei bastante. Porque ele tem um elemento no texto que é um elemento que eu gosto muito, mas que eu só vou falar no final. Então, vamos ler mais um poema de Luxor. Claro. Doce refresco. Sirva-se à vontade. Só preparei limonada, porque me trouxeram limões. Eu não tenho problema. Eu tenho excesso de soluções. Não posso fazer nada. Excederia minhas pretensões. Irremediável ruptura. Não me ajusto aos padrões. Se preferir uma laranjada, peça lá no outro balcão. Não tenho troco para nada. Também não aceito cartão. A verdade chocante e dura. Nasci para viver sem chão. Acordei numa longa cilada. Adormeci sem ter razão. Luxor. E olha, gostei bastante desse texto. Eu acho que ele casa muito com o texto anterior, porque essa questão, né, da gente se reconhecer, tipo, mas você gosta de laranjas? Eu não sou laranja, vai procurar laranja pra lá. Então, assim, muito bom. Gostei bastante, achei muito interessante. Queria saber de você, né, Luxor? Se é essa ideia mesmo do texto, né? Essa ideia de não se adequar aos padrões que as outras pessoas pretendem que a gente se adeque aos padrões da sociedade. Qual que é essa ideia? Bom, a ideia é de autenticidade mesmo, né? A questão de, primeiro, se você tá a ideia da brincadeira da analogia dos limões, né? Se você dá o melhor com o que você recebe da vida. E se você fez uma limonada, é porque te deram limões. Então, você responde por dar o melhor de si a partir dos elementos que você recebeu. Então, qualquer tipo de julgamento que você receba tem que passar por esse crivo. Quando eu escrevi isso, eu estava pensando, sim, um pouco na TDAH, né? Eu falei, olha, o que eu tenho para oferecer para a sociedade, claro que é proporcional à criatividade, a uma série de coisas que é associada também à neurodivergência, mas também com algumas limitações de atenção, de controlar a impulsividade. Então, quer dizer, com os limões que eu recebi, eu posso oferecer uma limonada, mas se você quiser uma laranjada, infelizmente, você peça lá no outro balcão, porque o que eu tenho para oferecer, nesse caso, é a limonada, porque eu recebi limões. E é sim uma mensagem também de resistência para as pessoas que se encontram nessa situação, para não querer servir laranjada se só recebeu limões e não fazer esse esforço, às vezes, até desnecessário, dessa adequação. Por isso que o colo não encaixa nos padrões, porque algumas coisas cabe uma adaptação. Para outras, não é possível uma adaptação. Acredito que um dos maiores equívocos de pessoas com com algumas neurodivergências é achar que o ideal é se comportar como um neurotípico. Não é. O caminho não é esse. O caminho é você se validar, se reconhecer, viver aproveitando as suas potencialidades, reconhecer suas dificuldades e, claro, se adaptar a elas. Mas a proposta nunca pode ser você se transformar numa coisa que, por essência, por definição, por conceito, você não é. Então, quando eu escrevi
doce e refresco é meio que uma brincadeira, que a vida é para ser doce, é para ser um refresco, e é o que você tem para oferecer para as pessoas, o seu melhor tem que ser um refresco também. E se as pessoas não veem como tal, não é você que não está adequado, a outra pessoa é que talvez não tenha tido a percepção de ver o que você tem de bom para oferecer. Porque, como todas as pessoas, há coisas boas e há dificuldades, né? Se o foco estiver nas dificuldades, aí começa a cair a autoestima, a pessoa começa a ter alguns problemas psicológicos. Por isso que é muito importante essa postura, tanto do não me ajusto aos padrões, tanto quanto de dizer que você não tem como oferecer laranjada porque você está no momento limões, como também entender que você tem sempre que dar o melhor de si. Isso não é uma esquiva para dizer, olha, não, tenho uma neurodivergência, não vou trabalhar, não vou fazer. Não é isso, né? Vamos fazer a limonada, vamos dar o melhor de nós. Mas se exigirem mais do que temos para dar, temos que ser sinceros e francos. Nesse momento, infelizmente, não posso atender sua demanda, não posso fazer o que você está me pedindo, e é o que eu tenho para oferecer. E é aquela eterna negociação, né? Até certo ponto você se adapta de alguma forma, e até certo ponto a sociedade, o meio, tem que entender que ele também tem que ter uma certa compreensão com essas condições. Então, há sempre uma mão dupla aí. Essa mão tem que estar, esse equilíbrio de forças tem que estar ajustado para que a situação não fique muito desconfortável. E como a gente sabe, a corda sempre rebenta do lado mais fraco. E como os neurodivergentes são minoria, muitas vezes há esse movimento excessivo de querer se adaptar demais. Então, o poema passa um pouco essa ideia de que às vezes não é questão de se adaptar, é questão de se validar, se autovalidar, até um pouco dentro da proposta do poema anterior do amor próprio, daquela questão que você estava colocando, né? E é isso, que a vida seja um doce refresco para todos nós, principalmente para quem está buscando aí se encontrar, se autoconhecer, e fica aí a mensagem de força, de resiliência, talvez, né? De uma mudança de perspectiva para quem às vezes é tão rechaçado, julgado, ou exigido além da medida aí nos contextos em que tem que interagir. Luxor, eu gostaria que você agradecesse as pessoas da live, porque eu não estou conseguindo ver, eu não sei como, mas eu não estou conseguindo ver quem tá. Então, assim, gente, não é porque eu sou mal educada, não, que até convidei alguns amigos para ver, mas eu não estou vendo. Então, você que está aí, sinta-se abraçado, muito obrigada pela prestigiação. A Andréa Silva, a gente já tinha colocado aqui os comentários dela, muito legais. Depois disso apareceu aqui o Ricardo, tá bom? Boa noite, Ricardo. E o Rogério também. Rogério Nascente entrou aqui, tá bom? Nos últimos minutos. Os de antes a gente já tinha o Ricardo, né? A gente já tinha mencionado aqui o nome deles. Aparecendo novos, a gente faz essas pausas aqui no meio das poesias para poder... agora mais um, tá bom, Larissa? Que chegou aqui, Água Viva Livro. Entrou também, estou acenando para ele. Boa noite. Seja bem-vindo na nossa live. Pelo visto, mais escritores, né? Que bom. Sim. Escritores, leitores, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Certo. E é isso. Tema aí doce refresco, né? Que possa refrescar aí nossas perspectivas de vida. E o próximo poema seu, Liz, que é um poema que eu vou logo falar o nome que eu sugeri para ele, porque eu acho que aí você já vai entender até qual é o texto. Eu sugeri o título Resistência. Então vamos para o texto. Não me diga como vestir, agir e falar. Não me diga qual deve ser a definição do meu cabelo, ou se devo ou não usar tranças. Não venha perguntar a mim se o cabelo é meu. Não toque meu corpo sem permissão. E mesmo ao tocar, não pense que ele agora é seu. A palhaçada já começou com Isabel. E, sinceramente, me cansa essa mania de homem branco se impor em corpos negros. Me incomoda essa mania de brasileiro de não saber de onde veio, que é das terras do continente africano e da América do Sul, que é um povo feito à base de violentação de pretos e indígenas. Um bando de pardos achando que é bonito defender brancos, dos quais nem eles são. Sim, mulheres pretas e indígenas foram violentadas por colonizadores brancos para construir essa nação. E nasceram filhos mestiços. Quais somos eu e você? E isso não te dá o direito de dizer que a mulher preta o que vestir e como ser e o que dizer. Nem para o homem, diga-se de passagem. Não dá o direito de desmerecer nossos diplomas pela nossa cor. Somos julgados por um crime onde os verdadeiros criminosos são aplaudidos dia após dia. Salve a raça negra. Salve as cores da Bahia.
da baiana, dos axés, dos meus ancestrais. Salve a bandeira de Angola. Salve os pretos nos engenhos e canaviais. Salve o povo preto dos quilombos e os médicos negros nos hospitais e as indígenas nas passarelas. Sem salvas para um Brasil preto que não se olha no espelho, porque reverencia a cor de quem lhe violentou. Por fim, um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Citação no final de Edmund Burke. Bom, o texto, parabéns, tá? Um texto corajoso, um texto que fala de resistência, como eu disse, por isso eu dei essa sugestão, desde a ideia de você combater esses padrões de beleza e de comportamento que são impostos aí por uma minoria e que a maioria termina seguindo e, enfim, as pessoas não têm nenhuma obrigação de seguir e, às vezes, não dão conta, não percebem isso. Gostei também quando você menciona essa questão da inversão de valores, de tratar mocinhos como bandidos e bandidos como mocinhos, que é o que acontece muito, que é muito falacioso, né? Alguém conta uma história e quer fazer parecer que, de repente, o vilão daí, que é a história de botar a culpa na vítima, agora o vilão da história é justamente aquela pessoa que foi oprimida, e quem é idolatrado é aquele que cometeu o crime. E, bom, tá tudo na história aí, né? Para quem gosta de estudar, não sei qual é a sua formação, você estava até mencionando agora há pouco sobre os estudos acadêmicos, depois compartilhe para a gente também qual é a sua formação, porque depois de a gente estudar um pouco, realmente fica muito complicado alguns conceitos fazerem sentido. E quanto mais a gente busca o sentido de algumas coisas na nossa sociedade, menos a gente encontra sentido. Então, por isso que eu gostei, tá, do seu texto, a citação também no final. E eu queria ver uma opinião sua, depois de ter redigido e composto esse poema. Você acha que esse esquecimento que o brasileiro tem das suas origens, ou a negligência que a gente tem de levar isso em conta nos nossos dia a dia, é isso que faz com que a gente, o povo brasileiro, perca a identidade, não tenha uma identidade tão bem construída, como a gente vê aí de outros povos, até com uma história contemporânea, ou até mais recente que a nossa, porque eu sinto que há, sim, uma lacuna mesmo de identidade do nosso povo. Talvez passe um pouco por essa questão que você coloca aqui no poema. Você concorda que tem essa relação com essa identidade do nosso povo, de não reconhecer essa ancestralidade, essa origem toda? Bom, esse texto ele vem falando a respeito realmente, né, da existência e resistência do povo negro. Eu escrevi esse texto num contexto midiático, que agora eu não me lembro, mas era mais algum daqueles casos famosos de preconceito que são expostos, né, na TV. E ele tem um contexto amplo, mas também tem um contexto pessoal, até porque eu sou uma mulher negra, que me reconheço como uma mulher negra, que faz questão de ser negra, até porque não tem como eu ser branca. Não quer dizer que eu não reconheça as outras raças, né? Mas, querendo ou não, eu tenho 30 anos, completei 30 anos dia 7, graças a Deus. Então, eu sempre vivi, né, essa questão do preconceito com pessoas negras, essa questão do preconceito com pessoas negras nas escolas, nas instituições, né? Que é o preconceito institucional também, dentro das relações, né? A mulher negra, ela tem uma dinâmica muito diferente dentro das relações. Então, assim, é um texto da minha resistência, é um texto da resistência do povo preto. Dentre as temáticas que eu escrevo, que são várias, Luxor, eu escrevo sobre críticas sociais e essa é uma bandeira que eu levanto. Eu não costumo me identificar como militante. São poucas coisas que eu milito, e que é contra a violência à mulher. Minha formação é enfermeira, né? Isso é uma temática que eu tenho cursos em volta em relação à violência à mulher. E essa questão, né, do preconceito. E você trouxe uma fala para a gente anterior, Luxor, que eu achei bem interessante, que você disse assim, que na verdade as minorias são as maiorias. E realmente as minorias são as maiorias, só que são a maioria que está, às vezes, à margem, né? Isso. Uma maioria que é despercebida, né? Uma maioria que às vezes de poder, né? Não poucos lugares estratégicos de poder da sociedade, infelizmente. Pois é. Inclusive, eu estou numa cidade aqui no Rio Grande do Sul, que é uma cidade maravilhosa,
que chama Ijuí. Tem um incentivo para a cultura muito bom. E aqui eu participo de um grupo de dança afro, que se vocês tiverem a oportunidade de procurar no Instagram, é o Charme da Liberdade, é um grupo de dança que está completando 30 anos esse ano. Então, assim, eu me sinto muito acolhida aqui, né, como mulher negra, como pessoa, e aqui as pessoas são maravilhosas, assim. Eu quero falar isso porque eu tinha uma visão assim, eu já morei na Bahia, eu achava o máximo, porque quando eu não abria minha boca, todo mundo pensava que eu era de lá. Mas quando eu tive que vir para o Sul, nossa, vou para o Sul, vou sofrer preconceito, vou passar muitas coisas. Na verdade, eu sofro muito mais preconceito sendo negra no meu estado, que é Goiás, do que aqui. Então, um lugar bom, um lugar acolhedor. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa leve. Eu acho que a poesia ela tem essa nuance, né? Da crítica, sim, do autoconhecimento, do amor, da raiva, do medo. E aí eu trago para vocês, queridos telespectadores, o texto Lances Diversos. Sandra, desculpa te interromper, só dá uma boa noite para o pessoal que apareceu aqui agora recente, para pretensas poesias, tá bom? Dalvan Belgara, que acredito que seja aí também parente, tá bom? Não, esse é o meu marido. Esse é o marido. Ele saiu, apareceu de uma briga com ele, que ele deu uma saidinha da live e depois voltou. Não te prestigiou 100%. Amor, faz uma foto pra mim, faz um print, eu quero guardar. Dalvan, e parabéns, tá bom? Parabéns aí pela sua recém-casamento. Casaram-se recentemente, há umas 2 semanas atrás, se eu não me engano, né? Então, parabéns para vocês aí pelo matrimônio, né? Numa sociedade onde as forças de desagregação estão tão fortes, né? Que bom que as pessoas estão decidindo aí de se juntar, formar família e tocar aí projetos de vida em parceria. Queria dar um alô também aqui para a Aline Bischoff, que é a prefaciadora do meu livro aqui, A Sincronia Perfeita, ela que escreveu o prefácio, tá super bacana. E agradeço muito mesmo a colaboração que ela deu. É uma escritora muito renomada, muito qualificada mesmo, e apareçam lá também no perfil dela, tá? Aline.bischoff, com 2 Fs no final. Prestigiem, tem bastante coisa boa lá no perfil dela também, tá bom? E o Dalvan tá dando obrigado aqui, então tá certo. Muito bom, Dalvan. Agora, então, vamos ler mais o próximo poema, certo, Lalesca? Vamos ler Lances Diversos. Inocentemente, te lancei versos, mas, por certo, não visavam te ferir. Acertei-te por acidente. Que sentido faria revidar? Displicentemente, te soltei versos, como quem deixa um bichano fugir. Cativei-te, eventualmente. Que sentido faria se incomodar? Repentinamente, te atirei versos, como seixos à superfície do espelho de água. Consegui. Foi surpreendente. Que sentido faria não se encantar? Estrategicamente te joguei versos, como dardos que alvejam rancores e mágoas. Sim, sei, fui imprudente. Que sentido faria me desculpar? Conscientemente te recitei versos, porém, esses pretendiam mesmo ter um fim. Conquistei-te por insistente. Que sentido faria não me amar? Conquistador, né? Eu acho esse poema, assim, muito demais. A gente sente a intensidade dele ali. E, assim, que sentido faria, né? Não se entregar a essa intensidade, né? Desse poema, desse sentimento. E eu fiquei curiosa. Você vai trazer um pouco do spoiler desse texto aí pra gente? Não sei se vai trazer uma musa inspiradora, mas o que você tem para falar pra gente a respeito desse texto? Na verdade, esse poema Lances Diversos, eu tentei meio que representar todos os poetas que escrevem, muitas vezes, sem
a intenção ou a clareza do que eles vão sensibilizar ou alcançar nas outras pessoas. Às vezes você faz um poema de forma displicente, às vezes você faz um poema de forma consciente, porque está direcionado para uma situação específica, ou você está pensando numa pessoa específica, mas as implicações disso são as mais diversas, né? Então, meu ponto é, quando a gente consegue alcançar o nosso leitor, seja os versos de forma mais displicente, mais consciente dessas diversas formas que eu coloco, a gente consegue alcançar o leitor. E quando consegue alcançar o leitor, isso é uma grande felicidade para nós. Então, essa hora, que sentido faz não se encantar, que sentido faz evitar, que sentido faz você falar, olha, você tocou nesse poema num ponto que é uma ferida, porque eu tenho um problema com a minha criança interior e seu poema está falando justamente de criança interior. Então é nessa hora que eu falo como quem lança dardos sobre mágoas. Às vezes a gente consegue acertar naquele ponto do sentimento da pessoa que vai provocar uma reflexão, mas não é nunca nossa intenção causar qualquer tipo de constrangimento, mas a poesia ela vai ter esse poder do uso das palavras, ela conseguir sensibilizar, muitas vezes de forma encantadora, de forma intensa, de forma a abraçar. Às vezes a poesia pode ser um abraço, ela pode representar um abraço de tão calorosa e confortante que ela é. Mas às vezes ela também pode parecer um dardo, ela também pode parecer uma pedra, ela pode parecer alguma coisa que vai te trazer um incômodo, te tirar da sua zona de conforto, mas que vai te trazer uma reflexão, que vai trazer um engrandecimento. Então, esse poema Lances de Versos, ele tem uma brincadeira aí com o título, primeiro porque estamos lançando versos, né? Os poetas estão lançando versos, e porque são diversos os lances, são diversas as formas que a gente tem de sensibilizar as pessoas que estão aí lendo nossos textos, e as formas são as mais variadas possíveis, e feliz do poeta que consegue alcançar, entrar no universo de outras pessoas, seja de forma provocativa, seja de forma cativante, seja de forma delicada, seja de forma intrometida, muitas vezes, mas é isso, né? É o poder da palavra, o poder da palavra escrita, né? O poder do pensamento, das reflexões. Então, o Lances de Versos é quase uma apologia ao poder que a poesia tem de alcançar as pessoas. E eu fico feliz, Luxor, porque a gente sabe que quem conhece a obra, por certo, conhece também o autor, né? Então, me sinto honrada de conhecer você e suas obras. Também gostei muito, fiquei encantado que assim que sair seu livro, por favor, divulga bastante aí nas redes sociais para a gente poder adquirir ou o exemplar físico ou o e-book. Não sei se acredito que vocês também vão lançar em formato virtual, né, que tem um bom alcance, para que todo mundo consiga aí prestigiar seus textos, deixar guardado, né? É muito, muito importante isso, deixar esse legado, deixar esse registro do que nós estamos produzindo aí em termos de poesia. Bom, mais um poema seu, que no final eu digo qual foi o título que eu vou sugerir para ele, mas vamos lá. Se o amor me ter de novo e mais uma vez me abandonar, deixo ele às soltas. Não vou querer mais por ele me interessar. Logo, logo faço 3 décadas. Vou aos gatos e cachorros me dedicar. Espalharei meu amor no coração das crianças. Deixarei meu sorriso com os idosos. Cultivarei plantas. Aprenderei tricô e crochê. Me dedicarei a alguma dança. Aprenderei a me tocar. Rezarei a todos os deuses. Me isolarei em um ranchinho de sapê. Escreverei trechos saudosos. Me lavarei para as paragens e cachoeiras. Me lançarei com as conchas do mar. Vou atrás dos músicos e dos místicos. Vou fazer chá de cidreira. Terei uma rede na varanda e uma janela para adentrar a luz do luar. Vou para a floresta com os duendes. Vou na corrente me firmar. Vou fugir desse mundo de ilusões que eu mesma criei. Eu já fui de vários amores. Eu já fui de todas as cores. Depois de amar tanto, se houver mais um desencanto, descambo. Para lá de mim o amor romântico e suas tagarelices, suas habilidades de me fazer doar-me e doer-me. Tenho dito. E viva. Lalesca Martins. Título sugerido, Amor Livre. Diga se concorda ou se discorda. Esse texto aí é um texto polêmico. Engraçado que
é um texto, né, que ele começa falando do medo de se lançar numa relação, que quando a gente está numa relação, a gente realmente tem uma entrega sincera, né? E pensar, mas esse amor, ele vai me ter de novo, e esse amor, ele vai me machucar de novo, vai me ferir? E se me ferir, o que que eu vou fazer? E essa afirmação, tá bom, mas se ferir, eu vou continuar vivendo, né? E aí traz essa vivência de uma forma poética. Eu acho esse texto, assim, muito bonitinho. E não é porque foi eu que escrevi, Sim. não, mas eu acho ele muito fofo. Na sua, Então, na sua essa simplicidade, essa meiguice, toca sim, com certeza. Eu me senti tocado por ele, por isso eu escolhi. que bom. Fico feliz, mas Certo. Tem mais pessoas aqui, né? Pablo Silva, o poeta Antônio Polícer também entrou. Boa noite para vocês. A gente já está aqui com 1 hora de live, talvez possamos nos estender mais aí com os 2 textos, né? Da lista para encerrar, então aguentei mais um pouquinho aí que ainda vai ter mais coisa boa, tá legal? E, bom, é legal isso, né? A ideia de, olha, amores podem me abandonar, mas o amor que eu quero dar para as pessoas, esse é uma escolha minha. Eu posso dar aqui para os bichinhos de estimação, para os idosos, para a natureza, quer dizer, o fluxo do amor, ele vai passar por mim, eu vou continuar espalhando ele, né? Porque não é aquela ideia de você reter, porque eu vejo o amor mesmo como um fluxo. O amor não é para ser retido, né? Esse amor, ele você recebe, você doa, ele passa por você, e aí diversas formas de expressão. Muitas delas você coloca de forma muito feliz aqui no poema. Essa ideia de querer espalhar o amor de forma desinteressada, por isso que eu gostei e coloquei aqui amor livre, porque é uma ideia mesmo de desinteresse, de, por exemplo, quando você coloca... Na verdade, a gente enxerga, né, o Luxor, o amor sempre como o amor romântico, mas o amor, ele vai muito além de só isso, né? O amor, ele é uma força que tá aí para comunicar a gente com o mundo todo, né? Com o universo. A gente acho que eu acredito que todos nós somos parte de um todo, e esse todo é uma força, e essa força que nos rege é o amor, né? Compartilho plenamente da sua crença. E quando a gente se fecha para esse fluxo, seja por uma experiência mal sucedida, por uma perda, ou pelo próprio amadurecimento da pessoa, a gente termina fechando um fluxo importante. O principal fluxo da nossa vida é que é o fluxo do amor. E aí, às vezes, vem doença mental, vem doença física, vem uma série de outros problemas, porque você interrompeu esse fluxo de dar e receber do amor, que a natureza nos ensina, né? O universo nos ensina, está tudo em movimento, quer dizer, reter essas coisas, às vezes, atrapalha esse fluxo, que é um fluxo infinito, é um fluxo belo, né? Para quem acredita no divino, é a parte do divino que nos toca, é esse amor, claro. Também inclui o amor romântico, por que não? Mas não se limita a ele, não se restringe a ele, né? Do eu sou. Isso, achei muito legal. Tem um texto que você fala dessa manifestação do eu sou, né? Que é um conceito bem profundo, até espiritualista, né? Que vai além da sua personalidade atual, porque ele termina sendo uma essência, né? Aquilo que sempre é. Por isso a consciência do eu sou. Acho muito bacana. Eu vi algum dos seus textos e por algum motivo eu não sei. Bastante válido, bastante rico. Então, mais uma ideia aí que vale a pena a gente comentar, né? A divina presença eu sou aquilo, é Deus em nós, né? Com certeza. Falando sobre isso, mudando de assunto completamente, tem um texto aqui que ele é muito bem feito, muito coerente, muito incisivo. Vamos falar de Silêncio? Eu amei esse texto. De Luxor. Ei, você, das frases feitas, dos discursos prontos, dos clichês inéditos, das mentiras rasas, das falácias implícitas, dos olhares dissimulados, das ideologias vencidas, dos argumentos débeis, dos sentimentos inférteis, das estúpidas retóricas, das histórias inócuas, das farsas inventadas, dos encantos desfeitos, dos flagrantes delitos, dos gracejos infames, dos diálogos infrutíferos,
dos recalcitrantes receios, das velhas opiniões formadas. Sugiro um sábio silêncio salutar. Gente, eu achei esse poema, assim, incrível, né? É muito mais pior do que mandar alguém calar a boca. É tipo assim, ou sua ideia não serve pra mim, não. Você tá querendo me colocar dentro da sua caixa, por quê? Sai fora. Eu achei esse poema muito, muito incrível, assim. E acho que ele já tá muito explícito, né? Eu achei incrível. Você tem como falar um pouquinho desse poema pra gente, Luxor? Sim, esse poema Silêncio, eu tive uma inspiração para escrever quando eu li uma frase que eu vou até ficar devendo a autoria, porque eu não gosto de citar sem ter a certeza de quem é, para não me equivocar. A frase diz que o problema do mundo é que ele está cheio de pessoas ignorantes, cheias de certezas, e cheio de pessoas inteligentes, cheias de dúvidas. E claro, quanto mais inteligentes são as pessoas, mais possibilidades elas consideram, mais implicações elas consideram, mais relações entre os fatos e as ideias elas pensam. E às vezes, de tanto refletir sobre isso, demora um pouco a ter certeza de algo, certeza absoluta, a ponto de tomar uma decisão baseada em fatos que muitas vezes não conhecemos tão bem. E por outro lado, as pessoas que enxergam de forma mais rasa têm a plena convicção do que fazer e às vezes agem de forma equivocada, tiram conclusões precipitadas por não conseguir compreender a relação e a causalidade entre todas esses fatos, né? Esses elementos que tem aí na nossa vida. E aí eu pensei numa forma poética de fazer com que as pessoas mais inteligentes se sentissem mais incentivadas a se expressar mais, e as pessoas que não conseguem ainda compreender todas essas questões conseguissem relativizar seu ímpeto de, às vezes, querer impor suas verdades de uma forma sem argumentos embasados, muitas vezes ali de forma rasa mesmo, de forma como eu coloco aí nos versos do poema. Falta muita coisa, às vezes as pessoas repetem falácias implícitas e repetem estúpidas retóricas e tantas outras coisas. E a ideia é que não é uma coisa impositiva, olha, não fale, é uma sugestão. Até uma vez eu até recebi um retorno sobre esse poema, que esse poema ele era um poema um pouco duro, um pouco agressivo, mas eu falei, olha, foi a forma mais sutil, mais poética que eu encontrei, porque eu não estou pedindo para as pessoas, eu estou sugerindo um sábio silêncio secular. Então, uma forma mais poética que eu encontrei das pessoas pensarem um pouco, né, antes de ver, de fazer as coisas, buscar um conhecimento, buscar um fundamento, buscar um entendimento, buscar uma reflexão que não seja puramente aquele ímpeto, eu acho que sei, então eu vou fazer, né? Muitas vezes a gente não sabe, a gente precisa ali estudar, precisa se aprofundar nas questões para poder se embasar e realmente conseguir atingir os objetivos que se pretende, né? Inclusive, esse poema serviria muito bem para os políticos, né? Que muitas vezes agem aí com uma convicção tão grande de que estão fazendo a coisa certa e tantas vezes se equivocam, não digo nem os mal intencionados, até os bem intencionados mesmo, por conta de não conhecer, às vezes, os assuntos mais profundamente, né? Então, cabe a todos melhorarem aí seus conhecimentos, sua cognição, para conseguir tomar decisões estratégicas e acertadas, sobretudo as pessoas que estão em posição de poder, né? E uma coisa bem interessante que esse texto traz pra gente, né, Luxor, o seu texto, é esse espanto, né, do leitor, né? Então, assim, que é isso? Eu não gostei dessa escrita, não. Como você escreve assim? Não é poeta? Vamos escrever só florzinhas, coisinhas fofas? Como assim? Como assim tá me questionando? Como assim, né? E eu, sinceramente, gosto bastante. É como você falou, às vezes a poesia vai ter esse tom mais provocativo, porque cumpre também o seu... Eu sempre digo que o papel é sensibilizar. Às vezes você vai sensibilizar com o belo. Tem um poema, o poema Jardim de Luxor, que é o poema que deu nome ao meu perfil, é um poema sensível, um poema que ali eu bem cuidado, e às vezes a gente precisa também cumprir uma função mais provocativa com a literatura e com a poesia. Então depende muito dos objetivos que se pretende ali, a forma, as palavras, a argumentação, a retórica, vai depender exatamente de que efeito a gente quer provocar no nosso leitor. A boa noite aqui ao César Hoffman,
Helfman, desculpa. E o Jonathan dos Santos, que entraram aqui também nessa live. Estamos caminhando para o final, mas são muito bem-vindos. Obrigado por terem aparecido, tá legal? E é isso, né? Então, como não direcionamos o poema para os poetas, vamos falar à vontade. O sábio silêncio circular não é para nós, né? Então, vamos soltar a voz aqui e falar das nossas poesias. A próxima sua que eu queria ler, essa sim tem título, se chama Só por Hoje. Milagre. Eu achei uma com título. Só por hoje. Hoje irei criar uma versão de mim. Nessa versão serei destemida. Irei sorrir mais. Serei uma boa administradora do meu tempo, do meu lar, das minhas palavras. Hoje eu quero sorrir mais, chorar menos. Minhas palavras terão amor e trarão alegria. Hoje eu não vou duvidar de mim. Hoje eu sou a mais bela entre elas. Hoje é fácil entender o quanto eu me amo e não aceito menos do que mereço. Hoje é o dia que meus planos dão certo e que não é meu. O que não é meu não achará caminho. Hoje eu sou alegria. Hoje eu sou paz. Hoje eu sou uma luz do dia. Hoje eu sou a primavera, o raio de sol e a calmaria da sombra. Hoje eu sou o frescor da chuva. Hoje eu sou tudo que eu quiser. Só por hoje eu vou criar uma versão de mim, pois o amanhã não importa, porque dele eu nada sei. Lalisca Martins. Então, gostei muito do viver o momento presente, o futuro a Deus pertence, então o poder que nós estamos, 100% do nosso poder é no momento presente. Eu gostei do otimismo, tá bom? A força do pensamento positivo, porque eu acredito que tudo começa no campo das ideias. Com certeza. Você não pode ter uma pessoa com uma vida forte se ela tem uma personalidade fraca. Você não pode ter uma ideia, uma pessoa bem-sucedida que não tem fortes convicções, fortes ideias, firmeza ali para sustentar. Então, esse poema mostra, vamos falar que ele é o software, né? Se nosso corpo é o hardware, falando de informática, um poema como esse é o software, ele reconfigura ali, ressignifica as coisas para você falar, opa, peraí, vira a chave, tira o chip do pessimismo e vamos colocar o chip do otimismo. E aí, a partir de pensamentos construtivos, que aí sim surgem ideias construtivas, ideias positivas, e as coisas começam a tomar forma no mundo mais concreto. E a gente consegue sim criar nossa realidade, certo? Você concorda? Eu acredito que a gente tem o poder de criar nossa realidade, mas a partir daí, porque não adianta a gente brigar com as consequências. Às vezes a gente fala, mas eu não estou gostando do curso que eu estou fazendo, eu não estou gostando do meu casamento, eu não estou gostando do emprego. Às vezes a gente está brigando com as consequências de decisões que foram tomadas. Então, se a gente coloca a vida que a gente quer nesse software, nesse chip, nessa programação otimista e positiva, tanto na questão que você falou da sua melhor versão, quanto da questão de entender a vida sob uma perspectiva mais otimista, nós conseguimos sim criar nossa realidade. Mas no final você coloca uma coisa que é muito importante para isso funcionar, que é o só por hoje. Que é até o lema lá dos alcoólicos anônimos, que também o pessoal que se recupera de droga também costuma usar. Porque às vezes é difícil você pensar que vai sustentar o otimismo durante a vida toda. Não, vai ter momento de tristeza, vai ter momento que o pessimismo vai querer te assaltar as suas ideias que não são suas, vão surgir na sua cabeça e você vai ter que resistir a elas. Então, não é utopia nem romantismo, no mau sentido, nem... Então, é o mar de rosas, vamos ser sempre otimistas. Falar, não, peraí, o otimismo é a mola central da minha vida, é no que eu baseio, é o fundamento. Se surgir algum momento de pessimismo, ele é temporário, porque o que tem que prevalecer é o otimismo. Então, a gente tem que pesar a balança para o lado do otimismo. Eu acredito que é isso que o seu poema provoca em quem lê, né? Só por hoje eu vou fazer tudo, só por hoje eu vou ser otimista, só por hoje eu vou acreditar que as coisas vão dar certo. E amanhã eu não sei, amanhã a Deus pertence, né? Hoje eu vou encarar a vida com essa postura. Professor, esse texto, ele fala justamente disso. E da convicção que você parte, né, do otimismo, é a minha mesma convicção. Inclusive, eu penso que nós somos responsáveis por aquilo que chega até nós, né? Então, o que a gente vai fazer com aquilo que chega até nós e se nós não gostamos do que chega até nós, por que nós estamos deixando chegar? E nós precisamos ser senhores de nós mesmos, né? Que parte do princípio de controlar nossas emoções, nossos pensamentos
e treinar esse autopositivismo, que é necessário, Sim. porque eu acredito muito que os nossos pensamentos, eles influenciam a nossa vida, é uma força de atração. Então faz um tempinho que eu pratico isso e tento atrair coisas boas. Claro que a gente não é perfeito, mas ser otimista com certeza é uma das melhores opções da vida. E eu acho que não é ser otimista. Eu acho que é aprender a enxergar o lado bom. Porque tudo tem um lado bom, né? Todas as situações, elas trazem coisas para nós. Todas as pessoas têm coisas para ensinar. E eu tenho uma frase, Luxor, que eu gosto de dizer assim: todo mundo é um exemplo. Tem gente que é exemplo a seguir e tem exemplo a não seguir. Mas que todo mundo é um exemplo, é um exemplo. E para a gente fechar ou não, tem um poema seu, Luxor, que casa muito com esse poema, né? Falando a respeito da positividade e tal. E esse poema, ele é um trecho da Sincronia Perfeita, na verdade, né? Maravilha. Vamos só dar boa noite aqui para o Josimar, Poesias boa e noite, Acrósticos. Josimar. E para a fotógrafa, vamos lá, ler direitinho aqui. Fotógrafa Farsa Lopes, acho que acredito que seja isso. Sara Lopes, essa menina é incrível, isso, adoro ela, tem as fotos maravilhosas. Então, boa noite. Se vocês entrarem no perfil dela, lá tem foto minha, ela é incrível, essa menina é maravilhosa, adoro. Vamos lá, então, fotógrafa, ela é um monte de coisa, ela é do mundo das artes, menina incrível. Bacana. Terminando, obrigado pela presença. A gente tem esse poema, esse trecho, né, do Luxor, que diz assim: todos nós nascemos com dons, todos nós enfrentamos desafios, todos nós fazemos grandes escolhas, trilhamos nossos próprios caminhos durante a magnífica jornada da existência. Somos viajantes desse universo sem fim. Para todos chega o momento de renascer, quando o sol ilumina o íntimo de cada ser, para fazer então florir os jardins do infinito, dantes ocultos sobre o denso véu do esquecimento. E aí é um texto que traz essa potencialidade, né, de cada ser. Então, assim, nós somos únicos, mas todos nós temos dons. Não existe aquele que não tenha suas qualidades, né? Temos desafios, mas todos temos desafio. Então, vamos continuar, né? Todos temos grandes escolhas para fazer. E a gente vai colher o resultado dessas escolhas, mas isso traz essa autonomia do ser humano. Você tem um caminho para trilhar. E quem pode fazer esse caminho é você. Então, eu gostei muito desse trecho aqui, Luxor. Muito bacana, ó, e você pegou o espírito do livro, porque aqui na Sincronia Perfeita, e, inclusive, ó, esses versos eles estão na orelha do livro, porque diz muito da proposta, né? Essa pessoa subindo a escada aqui, indo em direção ao sol, é justamente esse processo de autodescoberta, de autoconhecimento, que é a proposta que o livro traz, tá bom? O livro ele é ilustrado em algumas páginas, ó, e em capítulos. Esses capítulos, um dos capítulos é Dons e Desafios, e é justamente essa ideia do autoconhecimento, do que temos de bom para dar para o mundo, na história dos limões, do poema que a gente estava falando ainda agora, né? Se o meu dom receber limões e fazer limonada, é isso, né? Então eu descubro o dom, sigo minha jornada, sigo meu caminho. E aí a proposta do livro é justamente uma caminhada de autodescoberta, que inclui os caminhos, suas escolhas, suas jornadas, até chegar no que se deseja, que é um estado de mais autoconsciência, de mais plenitude, de cura, nossos processos internos, né? Quando a gente segue esse caminho interior, fica claro que algumas questões emocionais, psicológicas precisam ser curadas e precisa ter coragem de seguir em frente. E a poesia tem sido meu suporte nesse processo, e por isso eu resolvi transformar essa experiência num livro, almejando que isso encontre ressonância com os processos de diversas outras pessoas que estão aí em busca dos seus dons,
pensando nos seus desafios, como atingir, né? Mas de uma forma consciente, né? Toda a proposta do que está por trás do livro é conseguir ganhar essa autoconsciência para poder ter um rumo, ter uma direção, ter aonde chegar, ter um objetivo, certo? E é uma poesia, são trechos introspectivos, né, que trazem ali toda essa questão que eu acredito que você também vai trabalhar um pouco no seu livro, pelo que eu vi, né, de alguns textos, vai trabalhar isso também. Deve ser uma das suas linhas. Olha, Luxor, na verdade, muitas vezes a gente faz convite a conheça a minha obra, né? E assim, meu livro tem textos tão introspectivos, assim, de você entrar dentro de si, de se autodescobrir, que para quem não gosta de se autoconhecer, eu realmente desconvido. Porque vai ser bem desagradável. Também, né? Vai ser provocativo, vai tirar do lugar comum, vai tirar da zona de conforto. Isso, vai mexer na zona de conforto. Vai ser do silêncio para lá, né? Desde que você escolheu o meu silêncio, você daí para lá, né? Daí para mais. Não, é a questão de se autoconhecer, de entrar dentro de si, né? Eu acho que o processo do autoconhecimento é algo incrível, né? E tem um psicólogo que eu fazia terapia, psicólogo maravilhoso, chama James Winter, inclusive ele tem o Instagram dele, né? Ele tem vários textos assim, você ia gostar bastante dele, eu até te aconselho seguir, é James Winter. E aí, uma vez estava conversando com ele, numa terapia, né? A respeito de autoestima, né? E ele falou que autoestima é se autoestimar, que é passar tempo consigo mesmo. E eu acredito que esse, a partir do momento que você consegue passar tempo com você, se autoconhecer, saber onde dói, onde não dói, o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta, o que funciona contigo, o que não funciona. Porque o ser humano ele não é uma receita de bolo, né, Luxor? Então, assim, o que funciona para mim não funciona para você. E para a gente saber isso, é necessário a gente se autoconhecer. Eu acho que o autoconhecimento ele é uma libertação de vários aspectos, né? De uma quinta dimensão. E eu busco muito me autoconhecer, busco muito me auto-inspirar. Então é isso, acho que isso é muito importante. Certo, acho que meus livros conversam bastante com essa temática e deve ter uma série de intersecções e pontos em comum aí com o seu livro. Eu vou fazer questão de adquirir quando estiver sendo comercializado, porque vai valer a pena. Para quem quer adquirir o seu livro, Luxor, como faz? Então, pode ir no link da bio do meu perfil, lá vai ter um link para o e-book da Amazon e um link também para o site da editora, onde é possível adquirir a versão impressa do livro, tá bom? É bem tranquilo, clicando lá no link já direciona direto para o site da compra, tá bom? E é isso, bom, estamos encaminhando aqui já para o encerramento por causa do nosso tempo. Eu gostaria de agradecer imensamente, tá, Larissa, você por ter aceito o convite, tá? Essa noite com a gente aqui no Corrente Poética do Jardins de Luxor. E para mim, pelo menos, foram assim, momentos muito agradáveis, muito descontraídos e mesmo profundos. Foi ótimo te conhecer, sim, conhecer mais um pouco, né? Essa troca de percepção entre escritores, ela é muito rica, ainda mais envolvendo poesia, que tem toda essa subjetividade. É legal ver o que você entendeu dos meus poemas. Eu acredito que você também gostou de ver ali a perspectiva, a forma como eu consegui me diverti muito, entender os seus. Fica gostoso, rico, descontraído essas lives. Eu gosto muito de fazer, porque eu costumo dizer que aqui a estrela principal não somos nós, os poetas. A estrela principal é a poesia, todo gira em torno da poesia. A partir daí a gente tira as conversas, as percepções, as impressões e termina ficando muito mais produtivo do que simplesmente a gente contar a nossa história de como que a carreira começou e do livro termina. Aqui a gente fala muito mais de ideias do que de pessoas, né? E eu tenho essa tendência a gostar de falar mais de ideias do que de pessoas. E você comprou bem a proposta, ficou bem claro que suas ideias, boa parte delas, né? Através dos seus poemas, tá bom? Então, queria abrir aqui para suas considerações finais e a partir daí a gente já encerra, tá bom? Então, Luxor, eu agradeço pela oportunidade de conhecer você,
sua pessoa, sua energia, sua história de vida, todo o contexto que você trouxe para gente aqui na live hoje, através dos seus poemas. Sou grata por você nos receber aí no conforto do seu lar, né? E sou grata por cada pessoa que passou aqui na live, que dividiu com a gente, né? Essa energia. E aqueles que têm vontade de conhecer mais dos nossos poemas, né? Tem disposto no feed, na nossa bio tem links para chegar até lá também, vocês sintam à vontade, sintam abraçados. E Luxor, eu só tenho a agradecer, gratidão. Claro, e eu parabenizar também seu trabalho e desejar todo o sucesso do mundo aí nos seus projetos literários, tá bom? Bom, muito obrigado, né? Como a Lalesca já falou, muito obrigado mesmo a vocês que tiveram à noite, mesmo que por breves momentos aqui, prestigiaram nossa live, participaram, deixaram like, comentários, tá bom? Isso incentiva a gente a trazer cada vez mais escritores aqui e continuar levando a poesia para todas as pessoas que se interessam, que eu sei que são muitas, né? Basta só aquela iniciativa de agregar e ali a gente vê o tanto de pessoas interessadas em poesias que nós temos. Essa live ela vai ficar disponível aqui no Jardim de Luxor. Eu vou publicar em parceria com o site do Poemas de lá, também vai ficar no site aqui da nossa convidada disponível para vocês assistirem posteriormente, tá bom? E também vou colocar no Spotify, lá eu tenho um podcast poético também com o nome Jardim de Luxor, também tem um canal no YouTube com o nome Jardim de Luxor, é só procurar por esse nome que vocês encontram, tá bom? Então vai estar lá no YouTube, no Spotify, essa live para vocês conferirem, além de estar hospedada aqui nos 2 perfis do Instagram, tá legal? Só procurar Jardim de Luxor que fica fácil de achar. E peço aí todos que gostaram que sigam, que divulguem, que compartilhem para a gente conseguir levar poesia aí de qualidade para um número cada vez maior de pessoas para conseguir sensibilizá-las aí através da nossa arte, né? Deixo para todos vocês um grande abraço, até a próxima live Corrente Poética daqui a 15 dias. E para finalizar agora... Muito obrigada. Isso. Deixar nossa mensagem final, poesia, sentimento, e aqui no Jardim de Luxor é o seu espaço, todos que gostam de poesia são muito bem-vindos aqui, tá legal? Boa noite, Lalesca, boa noite para todos que nos acompanharam, fiquem com Deus e até a próxima, tchau, tchau. Até a próxima.